Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje mais um convidado de peso, mas não, né? Ele já veio... É prata da casa. Já é freguês antigo. Já é freguês, não precisa tratar tão bem assim jamais, A única pessoa que gravou em todos os lugares que a gente gravou. É verdade. Não, ele não gravou no estúdio branquinho, não. Não teve. Ah, minto. Então... Não teve ele lá? Não teve ele lá. Não. A gente fez 2 vezes com ele no outro estúdio. É verdade. No verdade. Speak. É verdade. Ele gravou, Bom, mas é a terceira vez que ele tá aqui. É que também lá era mesa branca, aí era mais Lá era complicado, por tá aí. certo? Receba com muitos aplausos, Pai Léo. Aê! Vai lá nas pedreiras, Mesa né? branca já é uma piada meio interna. Então, Na mesa branca. falei onde com a o pai gente de santo. gravava, no estúdio anterior, era total mesa branca. Porque era as paredes brancas, era a mesa e a gente só oferecia água. Então era só mesa boa branca. piada. Era só Uma mesa piada nichada, que os espíritas vão entender? Uhum. Sim, mas uma Não boa é? piada. Você evangélico que tá aí assistindo, não entendeu? Tá fazendo Problema o quê é aqui, querido? Pega a sua água e põe na frente da tua TV, tá vendo? Não vem encher meu saco. Tá certo. Bom, aí a gente chamou, porque a gente já tinha feito um programa que foi sobre Umbanda mesmo, né? Em geral, no geral, Aí a gente fez um sobre previsões de 2022, previsões. que, meu Deus, né? E vai bem esse programa, viu? Não é? Interessante. Vai bem. O povo vê até hoje. Você vê o desespero que o povo tá pra saber o que vai acontecer. Mas você vê que coisa. A gente fez um programa de previsões com o Pai Léo e ele não previu que o podcast dele ia acabar. Foi uma previsão Não ruim, é? Não mas você sabe que o bom cara que faz previsão, ele nunca faz Ele pra não ele. faz pra ele, exato. Você acha que eu nunca pedi 6 números da Mega Sena? Então, Já. senão aí 6 era covardia, dezeninhas né? só. Nossa, várias vezes. Aí era Só covardia, 6 né, Léo? dezenas, Aí pô. não dá. Não Só dá, 6. não é? Isso, a gente fez o programa de previsões e agora trazendo o Léo aqui para falar sobre... Sobre os orixás, que a gente ficou pendente da outra Antes vez. do orixá, você sabe que eu tenho uma história de previsão de Mega Sena que eu lembrei que é maravilhosa. É mesmo? Por favor, então, Porque vamos perder essa a oportunidade. minha tia carnal já é falecida. Uhum. E minha tia era o seguinte, quando ela era viva, ela era aquela pessoa que, por exemplo, tem que vender um carro. O carro vale 20. A minha tia chegava e falava assim, pede 10. A minha tia, tudo ela jogava pra baixo. Tudo. Tudo que você ia vender, ela, não, pede 10. Tudo. E aí um dia, a minha mãe sonhou com a minha tia dando pra ela 6 números da Mega Sena. A minha mãe foi lá e jogou. E a minha mãe acertou a quadra. Fez 4 números certos. Pomba, Eu falei, isso é a prova que é a minha tia, que ela deve ter falado, dá só os 4 números certos. Não precisa dos 6. Só os 4 tá bom. Eu tenho uma... E é verídica essa história, cara. Eu tenho uma história nesse mesmo teor que aconteceu na igreja. Na igreja, uma vez, a irmã chegou pro pastor e falou, pastor, eu sonhei com os números para jogar, assim. O pastor falou, não, querida, a igreja não rola isso. Isso aí é o diabo querendo te enganar. Então, imagina, sonhou com todos os números? Não vai jogar, não. Ela, mas pastor, não pode nem jogar tudo se for... Não vai jogar, porque isso é coisa do diabo, é pra te iludir, pra te tirar o teu dinheiro. A mulher não jogou. Os números foram sorteados. Aí, passado alguns dias, ela falou, pastor, eu fico sonhando com o diabo toda hora. Aí o pastor falou, e o que o diabo faz? Ela falou, ele aparece no sonho e faz assim. Assim, pastor, o diabo aparece e manda eu te matar, pastor. Eu pensei que o pastor tinha jogado. Nossa, eu Cara, jogaria seria muito. excelente. Cara, eu sou muito supersticioso. Ah. Eu perdi uma grana há uns anos atrás, no Ano Novo, por causa disso. Eu tô lá no Ano Novo, tal, não sei o quê. Vamos jogar na Mega da Virada, vamos. Aí a gente tava num grupo de pessoas, fomos na lotérica jogar a Mega Sena. E aí estamos jogando, aí a minha cunhada, que vocês conheceram, a Juliana, e ela é meio doida, porque ela não presta atenção nas coisas. E ela fez um jogo da Mega Sena, em vez de 5 números, fez com 7. Que ela achou que eram 7. E aí, quando ela chegou pra pagar, a mulher falou, não. Tem um número a mais. Esses números aqui estão a mais, né? Era 6, ela jogou com 7. Ela falou, e aí? Ela falou, não. E pra jogar 7 números, que você pode Você jogar paga na mais. Mega, Mas você paga mais. Só aquele bilhete custava, acho que era R$70. Porque é isso, um jogo é 5. Hoje em dia tá 112. Esse Para é o jogar extra. um número. a Olha mais. aí. E lá tava 70 conto. A minha cunhada simplesmente pegou o papel e falou, não, então não vou jogar. Amassou o papel e jogou no lixo. Oh, meu Deus. Cara, eu fiquei o tempo inteiro na fila assim. Puta que pariu, e se for o número que vai dar? E se for o número que vai dar? Falei, meu. Que o Satanás, ele é ardiloso. Ele né? é ardiloso. Ele tenta, gente. O canhoto, ele vem pelos cantos. Ele Não, tenta. ele é debochado. Ele é debochado. E aí eu falei, irônico. se essa porra der, e eu nem sei qual é o número,
Falei, fudeu. Falei, quer saber de uma coisa? Vou jogar. Aí eu fui, revirei o lixo da lotérica. Puta, Léo, é uma sério. paciência muito grande. Peguei o canhoto. Falei, vou jogar. Joguei, a mulher falou, R$70. Falei, não tem problema. Passa aqui, ó, no débito. Pá! Joguei. E aí? Não deu um número. Falei, puta, maravilhoso. Eu nunca joguei R$70 no lixo com a maior facilidade da minha vida. Mas, Léo, você tem a paz de não ter ganho. Então. Você tem essa paz. Isso é verdade. Porque, por exemplo, eu conheço 2 pessoas que estavam numa empresa que fez o bolão e bateu o bolão e as 2 pessoas não participaram do bolão. Que tristeza. Uma que falou, eu pago amanhã Nossa. e não pagou. E ela foi tirada do bolão, porque dinheiro de jogo... É verdade. Você não paga depois, é sagrado. E o outro porque falou, nunca ganhei, tô aqui há 10 anos apostando toda semana, nunca ganhei. No dia que ele não apostou, bateu o dia seguinte, todo mundo pediu demissão, ficaram os 2 na empresa só. Os dois, né? Então assim... É o de Santos? Não, é daqui de São Paulo. Mas o de Santos também, né? Foi um garçom Santos também que não aconteceu. jogou. Cara, assim, fica a dica pra você que tá em casa. Te chamaram pro bolão, Vai. só vai. Entra. Porque Entra. assim, eu sou muito Exato. Porque supersticioso, o cara. Satanás vai fazer esse ganhar só pra te machucar. Só pra você passar o resto da vida se amargurando. Guarda um dinheirinho no fim do ano pra participar de bolão que te chamam. Eu tenho um grande amigo meu que ele fez isso. Ele ia jogar e, cara, é muito louco, porque ele tava na minha casa. E aí o pai dele jogava os mesmos números toda semana. E aí um dia ele tá em casa e aí, deu o sorteio, aí, sorteou, ninguém tinha ganho. E aí o cara começou a falar as dezenas. E aí ele começou a suar frio e chorar. Eu falei, o que foi? Ele falou, meu Deus, é a dezena que meu pai joga. Eu já comecei a gastar o dinheiro dele sem ele saber. A minha cabeça, já, puta que pariu, estourando, Vamos não sei fazer o quê. isso, vamos Partiu Búzios, porra! Não, já era. Aí ele vira pra mim e fala assim, mas é o seguinte. Eu falei, o que foi? Eu falei, eu não joguei. Meu pai me deu dinheiro pra jogar, eu esqueci de fazer o jogo. Meu Deus. Cara, juro, o pai dele ligou, cara. Deus. E ele Não pra ligou falar... comemorando, porra. Já não é? ligou gritando. E ele pra explicar pro pai dele. Nossa, cara. Não, pai, então, não é... Deus perdoa. Nossa. Se um pai matar um filho desse, Deus perdoa. exato. Deus perdoa. Cara, e ele tava com o canhoto, cara. Ele me mostrou. Puta, E era os cara, números que tinham dado. que Abraão tristeza. fez por muito menos, né? Por muito menos. Por muito menos um abraço. Sem motivo nenhum. Porra! Se o filho faz isso comigo, nossa senhora, gente. Ai, meu Deus. Essa história de Abraão é maravilhosa, cara. Eu sei que o assunto é Umbanda, mas eu, como teólogo, eu estudo várias religiões. Essa história de Abraão é maravilhosa. Porque Deus manda ele sacrificar o filho. E a hora que ele tá lá com a faca, que ele tá quase sacrificando, Deus aparece tipo o João Kleber. Para! Verdade. Era brincadeira. Era É só pra te pegadinha. testar. Vai. Deus precisa merda. testar, cara. Pô, e fora a relação abusiva que vai ficar nessa família depois, né? Então, a desconfiança, Porra, esse filho nunca mais dorme com o pai acordado. Nossa, eu não ia ficar com uma porta destrancada. Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Não. Bom, a gente vai falar hoje dos... A gente ficou pendente da outra vez, que a gente ia entrar nos orixás. Pra falar um por um, acho que tem muita gente que tem curiosidade e tal. Deu pra ver, inclusive, pelos resultados dos programas, que, tipo, muita gente tem curiosidade e quer entender sobre. A gente queria falar, tipo, cara, e passando realmente... A gente quer o quê? A gente quer conhecer os orixás. Então a gente quer que a gente fale, que você fale quais são as características dele, Tá. o Globo que... Repórter, entendeu? Globo Sim. Repórter, é exatamente isso. O que fazem. O que come e onde vive. Se você faz uma oferenda, não deixa de falar o que ele come. É verdade. É Ele verdade. come, ele- É verdade. Então vamos começar. Acho que o principal... Tem um principal orixá, é Oxalá. A Umbanda, né? Eu vou falar de Umbanda, porque o Candomblé existe Sim. muita diferença. Eu acho que uma das coisas que mais difere o Candomblé para a Umbanda é isso. A Umbanda é uma religião monoteísta. O Candomblé é uma religião politeísta. Para o Candomblé, todos os orixás, por mais que sim, o Olodumare, né, para os iorubanos e Zambi para os negros bantus, tem um cargo um pouco a mais? Tem. Mas é uma religião politeísta. E a Umbanda não. A Umbanda crê que existe monoteísta, é um Deus único, e esse Deus é o Javé, que é nós também acreditamos num Deus onipotente, onipresente, onisciente, e dele advém as energias dos orixás. Então isso é uma diferença do Candomblé para a Umbanda. Então a Umbanda tem um Deus supremo que a gente chama... Tem 3 nomes muito utilizados. Olodumare, que é alguma coisa como o Senhor de Tudo. Olorum,
que é a mesma divindade, só que são tribos diferentes que deram o nome, que seria Senhor do Céu e Zambi. Zambi é para negros bantus, mas como também muitos desses negros fundaram a Umbanda, entre aspas, esses 3 nomes são utilizados para Deus, e é um Deus único. E dele advém os orixás, entre eles o principal orixá, que é Oxalá, que é o orixá da criação. Você, antes da gente iniciar, você falava que no Brasil se cultua na Umbanda 12 orixás, é isso? Depende da Umbanda, né? Você tem Umbanda, você tem várias vertentes. Por exemplo, você tem Umbandas que não cultuam orixá. Eu conheço terreiros, por exemplo, a Umbanda Crística não cultua nenhum orixá. Você tem Umbandas que cultuam 7, outras que cultuam 10. A maioria das Umbandas populares cultuam 10 orixás. Algumas cultuam 12. Você tem Umbandas que cultuam 14, como por exemplo a Umbanda Sagrada, que veio do Rubens Saraceni, onde tem outros orixás. E você tem Umbandas como, por exemplo, a Guaraciana, que é uma Umbanda que tem muito em Portugal, que ela veio daqui de Embu das Artes, do Carlos Bubi, e que é do Templo Guaraci do Brasil, que é uma Umbanda que cultua 21 orixás. Então isso é um assunto muito complicado, mas independente disso, das vertentes, normalmente numa casa de Umbanda a gente vai encontrar pelo menos a figura desses 10 orixás, é o mais comum. Na África são quantos orixás cultuados? Na região Iorubá, 300. 300 orixás. Na região Iorubá. Na região, assim, de não toda a África, mas a região que tem culto às divindades, a gente tem figura de mais de 3.000, 4.000 orixás. Ô, louco! Que não são chamados de orixás, porque a palavra orixá é uma palavra Iorubá. A Umbanda trouxe essa palavra para si. Mas na Umbanda nós cultuamos outras divindades além de orixás. Por exemplo, existem os voduns, que são jejes, existem os inquices, que são bantus, que são divindades que existe uma correlação. Seria a mesma coisa, para todo mundo entender. O Iorubá, da região de Iorubá, ele cultua uma divindade chamada orixá. Orixá. Ori, cabeça. Chá, energia. A energia que comanda a minha cabeça. E os bantus cultuam os inquices, que seriam ancestrais. Seria a mesma coisa que nós falarmos da mitologia grega e romana. É a mesma coisa quase, mas com nomes diferentes. Então, isso também acontece na região Iorubá, entre os voduns, os inquices e os orixás. Mas para a Umbanda nós chamamos de orixá. Ok, então vamos começar aí falando vamos falar desses... Nós separamos aqui 12 orixás, tá? E a gente queria que você explicasse cada um deles para nós, começando por Oxalá, que é o maior, né? O maior orixá da Umbanda. Oxalá é o orixá criador do mundo, né? Criador da humanidade. Né? O mundo foi criado através de Olorum. Aí tem vários mitos africanos para explicar, mas a Umbanda, ela é criacionista. Ela não é criacionista. Então a Umbanda, ela acredita na evolução das espécies. Nós não acreditamos que nenhuma divindade suprema, né? Isso é muito legal de falar, porque eu já vi muito cara que do candomblé ou de outras tradições que vive zoando. Fala assim, vocês acreditam naquele Deus que saiu criando um monte de coisa? Pô, e você também acredita que caiu do céu uma galinha de 6 dedos e fez o planeta? Porra, é meio lógico. Então é lógico que são metáforas. Né? E qualquer religião a gente tem que entender essas metáforas. Mas Oxalá, para a Umbanda, é o orixá criador. É o senhor da fé. É aquele que cria o ânimo de vida. Oxalá, diferente dos outros orixás, é o único orixá que não tem local específico. Nós vamos falar de Oxóssi, Oxum, cada um tem um local. Oxóssi tem a mata, Oxum tem a cachoeira. Oxalá não tem um local específico. Por quê? Porque Oxalá vive no ser humano. Aonde está Oxalá? Oxalá está naquele ânimo, né? Aquela força, o Atman, né? Aquela energia de dentro para fora. Quando me perguntam sobre Oxalá, o que é Oxalá, eu falo que Oxalá é a energia pura do seu ser em prol do outro. Então, por exemplo, quando eu pego esse bis e eu entrego para alguém que tem fome, Oxalá está. Então, Oxalá está na energia de fazer algo. Na caridade. Na caridade, na benevolência, num abraço, num dia feliz. Né? Poxa, nasceu minha filha. Pô, dia maravilhoso. Oxalá tá ali. Mas Oxalá também tá nos momentos difíceis. Poxa, morreu alguém que eu tanto amo. Quem que te consola? Oxalá. Então Oxalá é a energia, é o ânimo de vida.
seria aquela centelha divina que todo mundo tem dentro de si. Isso é Oxalá. Agora, quando a gente parte para o culto de Umbanda, Oxalá tem forma, vai ser sincretizado com Jesus Cristo, tá? Oxalá usa cor branca e Oxalá tem como local de oferenda os locais altos, né? Aliás, era muito costumeiro dos terreiros antigos plantarem uma palmeira para Oxalá, porque é uma árvore que cresce muito alto e Oxalá está sempre no alto. Então você plantava aquela palmeira com uma bandeira e ela ia crescendo e aquilo ia aumentando. Levando a bandeira. Sim, essa era a ideia, né? É o levar a bandeira, né, de Oxalá, vem daí. E a comida que se dá para Oxalá é canjica. Então se tem o costume, e isso um umbandista faz muito, naquele momento que você está difícil, tô num momento difícil de vida, um monte de gente brigando, eu faço uma canjica para pedir para Oxalá a paz. É o orixá da paz. E é isso que se dá para Oxalá. O que caracteriza uma pessoa de Oxalá, assim, que tem esse orixá como pai de cabeça? É até legal falar disso, porque a Márcia Fernandes, né, a queridíssima Márcia Fernandes, que eu acho maravilhoso os vídeos dela, mas ela peca muito quando a gente fala de doutrina. A Márcia Fernandes, ela tem a mania que ela fala assim, essa pessoa é filha de São Jorge, a pessoa é filha de São Sebastião. Ela usa o sincretismo porque é para não chocar, porque o público da Márcia é aquela tiazinha católica que fica em casa, que é louca para ler um livrinho de macumba. Uhum. E eu acho interessante um dia que uma pessoa chegou e ela segue muito o signo. E a pessoa era de Leão. E Leão é um signo ligado ao Oxalá. E aí ela simplesmente falou, essa pessoa é filha de Jesus. Pô, filho de Jesus. Somos filhos de Jesus. Todos nós. Né? Mas quem é filho de Oxalá, Oxalá tem uma grande ligação com Leão. Não quer dizer que o signo interfira nisso. Todo leonino é filho de Oxalá? Não. Mas é um signo que é ligado ao Oxalá. E o filho de Oxalá, ele tem como característica uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito benevolente, uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo, mas uma pessoa extremamente egocêntrica. Por quê? É o sol. Eu sou o sol, então todo mundo tem que estar em volta de mim. Tem uma questão de Oxalá que eu acho maravilhosa, e eu já vi isso na prática com filhos de Oxalá, que o filho de Oxalá é o seguinte, eu estou com sede. Ele chega para você e fala assim, eu estou com sede. E aí o filho de Oxalá simplesmente... ele vai te dar, sei lá, ele te dá para você beber uma 7-Up. Não, mas cara, eu queria água. Não, isso é o melhor para você. Então ele nunca vai te negar ajuda, mas ele vai dar o que ele acha que ele tem que te dar, não o que você me pediu. Isso é muito figura de Oxalá. Né? Ele é o senhor de si. E os filhos de Oxalá têm essa característica. Bacana. Muito bom. Muito legal. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Então, no próximo, a gente, deixando claro que a gente não colocou uma ordem, até porque tem uma ordem hierárquica, ou Léo? Não. Tem uma ordem hierárquica, entre aspas. Quando nós falamos de Oxalá, Oxalá é o pai, é o princípio masculino. E nós temos o princípio feminino, que é Iemanjá. Então nós temos o sol, Oxalá é o sol, e Iemanjá é a lua. Então vamos falar de Iemanjá. Então, vamos na sequência Iemanjá falar de Iemanjá. seria a grande mãe, né? Criadora de todos os orixás. E a mais conhecida, né? A mais conhecida, a mais popular. Né? Na África, ela é tida como a senhora do ventre, então todos os orixás nasceram do ventre dela. Então ela é a grande mãe, ela é o princípio feminino. Né? Eu acho interessante que Iemanjá é muito parecida com o culto à Nossa Senhora. Nossa Senhora dos Navegantes, é isso ou não? A todas as Nossas Senhoras. Porque a figura de Nossa Senhora para o católico, pode perceber, né? O católico ele reza mais a Ave Maria do que o Pai Nosso. É. Ele pede mais para Nossa Senhora, você mesmo já falou uma vez para mim que você é super devoto de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Então você vê, você como católico acredita, não é que você não acredita em Jesus, mas parece que ela tá mais palpável. É tipo o Alto da Compadecida. Isso. Pedindo pra mãe interceder, né? Fala assim, me ajuda, né? Tipo, essa figura meio de interceder, né? Sim, é a figura materna, né? E Iemanjá representa isso. Iemanjá é essa figura materna, essa figura palpável, é o acalanto, é o colo, é o berço. Iemanjá é ligado à lua, então quando nós falamos de Iemanjá, se Oxalá é a fé, Iemanjá é o amor, é a dedicação. Aonde está Iemanjá no meu dia a dia? Quando eu amo alguém. Então seja um amor de pai para filho, de irmão para irmã, seja amor de amigos, mas em todos os lugares onde você sente o amor pela pessoa, está Iemanjá. Iemanjá é a Senhora dos Mares, festejada muito em dezembro aqui em São Paulo, mas mais na Bahia em 2 de fevereiro, que é o dia dela, que é a Nossa Senhora dos Navegantes.
Mas ela também é sincretizada com a principal Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Conceição, que é a primeira Nossa Senhora. Aliás, isso também é legal. Muita gente fala assim, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, o nome inteiro dela é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Não sabia. Sim, do mesmo jeito que hora. existe Nossa Senhora da Conceição do Carmo. Legal. Nossa Senhora da Conceição de Guadalupe. Porque Nossa Senhora da Conceição, Conceição quer dizer o quê? Aquela que subiu aos céus, né? Aquela que concediu. Então Conceição representa isso. Então Nossa Senhora da Conceição é ligada a Iemanjá. Existem algumas tradições que ligam a Oxum, Nossa Senhora da Conceição, mas o mais tradicional é ligada a Iemanjá, que é um orixá que usa azul claro, na Umbanda, é um orixá ligado ao amor e é um orixá que tem como oferenda o manjar. E aí sim levado às praias, que é o seu lugar de culto. Tem uma ligação também com a vaidade feminina, porque é muito comum nos barquinhos de oferenda, a pessoa sempre coloca um pente, um perfume, algo assim, para um espelho. Isso é um crime, tá? Diga-se de passagem, Sim. porque você está sujando o mar. É. Né? Lá atrás era feito, eu sou super contrário a isso, e ainda tem gente que faz, né? E eu gosto muito do Leandro Hassum com isso, quando ele faz eu acho maravilhoso. aquele sketch. Você viu esse texto do Rassum? Cara, é maravilhoso, porque ele fala assim, pô, Iemanjá vive na marola. Aí a pessoa vai lá, leva pra ela cidra ruim, né? Que é aquela champanhe barata. Ele falou, leva uns pentes de plástico, uns espelhos que não é nem vidro, é laminado. Ele falou, eu não tenho coragem de dar isso pro orixá. Ele falou, ela vai destruir a minha vida. Ele fala isso. Você me dá isso de presente, eu vou acabar com a tua vida, Acabo com a sua querido. vida. E aí eu acho maravilhoso que ele fala assim, eu joguei o barquinho voltou. Falaram pra mim, ela aceitou o cacete. Falou, peguei o barquinho de volta, botei R$50, falei, a senhora compra o que a senhora quer. É maravilhoso. Compra um negócio bonito, assim. Compra pra senhora. Iemanjá não está ligado a essa vaidade. É porque Iemanjá, na África, tem como símbolo o ABB, que é o espelho. Mas não é o espelho da vaidade, é o espelho que reflete o que nós temos de dentro para fora. Iemanjá tem esse aspecto. Todas as Iabás, elas estão no ciclo das mulheres. O que é uma Iabá? Iabá é a mãe. Iabá quer dizer mãe. Então nós temos na Umbanda várias Iabás, que são as mães, são as orixás femininas. E todo orixá feminino está ligado ao ciclo das mulheres. Iemanjá representaria a mulher por volta dos seus 40 anos. Que é aquela mulher que seria a mulher ligada à gravidez, porque Iemanjá é ligada à gestação. Se eu quero engravidar, eu não peço para Iemanjá, eu peço para Oxum. Mas Iemanjá é a senhora que gera as coisas. Então ela é a senhora da geração. Mas Iemanjá está ligada à mulher de 40 anos, que é o quê? Aquela mulher que é a chefe de família. Sabe a mama? A senhora controladora. Aliás, isso das filhas de Iemanjá. Os aspectos das filhas de Iemanjá, elas são muito controladoras. Então, é aquele controle de quando você tem 40 anos, que é aquela mulher que tudo está embaixo da sua asa, e Iemanjá representa isso. A gente até brincou num outro podcast que eu fiz, que a gente falava que, pô, é uma sacanagem. Ficar mandando barquinho lá, parece que ela tem uma marcenaria, né, na região dela, ou ela faz reciclagem, né? Porque, porra, o barquinho é só um negócio, tipo, pra levar pra ela, não tem nada a ver. É um barquinho pra levar... E assim, gente, não levem barquinhos, por favor. Porque o barquinho faz mal pra natureza. Né? Eu falo isso várias vezes no meu canal. Isso é um crime que você pode fazer. Porque você chega e fala assim, Iemanjá, vim agradecer a senhora por tudo que a senhora fez. Em agradecimento, eu vim sujar a sua casa. Seria a mesma coisa, igual aqui. Né? Tem os meninos que cuidam aqui do podcast. Aí, de repente, alguém chega aqui pros meninos e fala assim, pô, cara, gostei do teu podcast, hein? Pô, legal, ainda bem que você me ajudou, vou cagar em cima da sua mesa. Pô, só fala, pô, então faz o seguinte, agradece. Porque eu falo isso, né? Nós tivemos 2 anos que nós não tivemos festa de Iemanjá, por causa do Covid. Que as prefeituras não liberaram. Não, e Iemanjá deve ter ficado mais feliz. Eu fico imaginando... Pô, deu um alívio, né? Não, eu fico imaginando que Iemanjá, quando chega em novembro, né? Que as festas são em dezembro, em novembro ela deve falar assim, puta que pariu, lá vem aqueles caras sujar minha casa. Vai fazer sabe? aquelas Não, aí já começa a falar com as sereias. Já começa a contratar estagiários. Já. Gente... Dia 1º vai ser triste, hein? Dia 1º vai ser E ainda mais que Iemanjá representa aquela mãe de 40 anos, que é aquela mãe com mania de limpeza. Aquela mãe que vive falando as coisas, porque Iemanjá tem isso. Tem um Itã de Iemanjá que eu acho maravilhoso. E eu tenho faculdade pós-graduado em Iemanjá. Por quê? Minha mãe carnal é filha de Iemanjá, minha esposa é filha de Iemanjá, que é a Priscila, e eu também tenho Iemanjá. E assim, na minha família, Iemanjá, você bateu, caiu às 10. Então eu venho de um lar de Iemanjá. E Iemanjá tem um Itã que é o seguinte, ela era esposa de Oxalá.
E aí um dia Oxalá juntou todos os orixás para distribuir as coisas. E aí ele chegou pro Oxóssi e falou, vai pra mata. Pra Xangô ele deu o fogo. Pra Ogum ele deu as forjas e assim por diante. E aí acabou que ele distribuiu pra todo mundo, menos pra Iemanjá, que é a esposa dele. Aí Iemanjá olhou e falou assim, e aí, você não vai dar nada pra mim? Ele falou, não, você vai ficar com o principal. E ela já, né? E qual é o principal? Ele falou, você vai cuidar da minha casa e de mim. E aí o Itan conta que ela ficou puta da vida e que ela começou no ouvido de Oxalá. E aí eu imagino aquela mãe, sabe que você acorda cedo, que você esqueceu de lavar a louça? Aquela que falou assim, filho, antes de dormir, lava a louça, você esqueceu. Que é aquela pessoa que vai ficar das 7 horas da manhã até meio-dia e meia, falando sempre, você não adianta, porque aqui é tudo. Isso, Iemanjá é isso. E aí tem esse Itan que conta que ela falou tanto que Oxalá enlouqueceu. E aí ela se sentiu culpada. E aí ela dá uma canjica pra ele. Ele se acalma, e aí ele fala pra ela, tá bom, já que você me acalmou, eu vou te dar os mares. Então Iemanjá representa isso. E aí eu fico imaginando, imagine Iemanjá, o quanto ela deve falar daqueles barquinhos sujando o mar dela. Não, até o carnaval. Nossa, até fácil. o carnaval com Fácil. ódio. Da humanidade. Mas uma pergunta que eu tenho, assim, pode um homem ser filho de Iemanjá? Sim, sim. Cada pessoa tem 4 orixás. Você tem 4 orixás. Você tem um orixá de cabeça, um orixá companheiro, um orixá de guarda e um orixá de herança. O que quer dizer isso? Teu orixá de cabeça rege a tua personalidade. Rege o teu racional. Como você lida com a vida. O teu segundo orixá, e aí normalmente, se você tem um orixá masculino de frente, você tem uma Iabá de segundo orixá. Se você tem uma Iabá de frente, você tem um orixá masculino de segundo. O segundo orixá representa o teu sentimento, então o teu lado emocional. Então, enquanto a razão fala com o orixá, o teu emocional fala como o outro orixá. O seu terceiro orixá é o orixá de guarda, que é o orixá do teu corpo, da tua vida. É aquele orixá que está próximo no teu dia a dia. Então, por exemplo, se você tem um problema, você pede para esse orixá. É o cara que vai te ajudar em emprego, que vai te ajudar nas coisas do dia a dia. É aquele orixá que está ligado à tua encarnação agora. E também é o orixá que nós chamamos de orixá de segurança, é aquele que nos protege. Então, se tem algum problema espiritual, se você está desequilibrado, na tua personalidade ele aparece no teu desequilíbrio. Quando eu estou desequilibrado, quando eu estou nervoso, eu tenho características daquele orixá. Legal. E você tem o quarto orixá, que é o orixá de herança, que é o orixá do teu espírito. De todas as encarnações, a cada encarnação você muda de orixá. Só tem um orixá que você nunca vai mudar. É o teu orixá de herança. Esse vai te acompanhar todas as tuas encarnações. Esse orixá de herança, ele está conectado com a tua ancestralidade. Então, por exemplo, vamos supor você, Marcão, você tem 3 orixás que mudam toda encarnação, e você tem um orixá de herança que é, por exemplo, Oxóssi. Esse orixá Oxóssi é o orixá de cabeça, que é o primeiro orixá, de alguém da tua família que veio antes de você. Por quê? Porque é ancestralidade. Então, por exemplo, meu orixá de herança é Oxalá. Aonde que eu obtei esse Oxalá? Era o orixá de cabeça do meu avô paterno. Meu avô materno. Então, meu avô materno era filho de Oxalá. Por nós termos uma conexão muito grande espiritual, eu carrego a herança, que é o orixá dele comigo. Legal. E como é que eu sei isso? É fácil. Pensa na tua família. Sempre tem uma pessoa da tua família que você tem uma relação kármica. O que é uma relação kármica? Eu amo demais essa pessoa. Eu não consigo viver sem, mas eu também não consigo conviver com ela do lado a lado. É uma pessoa que você briga muito. Por quê? É uma relação kármica. Vocês são parecidos e o ser humano odeia o espelho. Uhum. Então é aquela relação que a pessoa fala assim, poxa, eu tenho uma relação boa com todo mundo, mas eu tenho uma relação complicada com a minha mãe. Tua mãe é teu ajuntó. É a tua herança. Ah, eu me dou bem com todo mundo da minha família. Teu pai, menos meu pai. Teu pai é a tua herança. E a herança, por regra, ela tem que estar no teu sangue e ela tem que ter vindo antes. Não existe herança depois. Né? Você não recebe herança de quem vem depois. Então, por exemplo, pode ser pai, mãe, tio, tia, primo, prima, irmão mais velho, avô, avó, bisavô. Não importa. Você carrega essa herança. Legal. Agora você começa a ficar pensando, né? Não, Por que será que eu carrego a minha herança? Eu tava pensando nisso. Vamos pro próximo. Léo, vamos falar então agora de Oxum, pode ser? Pode. Vamos lá. O Oxum, né? Eu falei as características de Iemanjá, né?
Falou. Falei dos filhos de Iemanjá. É fofoqueira. É fofoqueira de Guarulhos? Iemanjá gosta de... A Mama, né? A Mama é filha de... Isso é legal. Quem eu lembrar que é filho do Oxalá... Quem é filho de Oxalá? Um famoso filho de Oxalá. Famoso quem? Sônia Abrão? Não, essa deve ser de Iemanjá. Oxalá? Não, o Sônia Abrão deve ser qual que é o da morte. Ô, Balu aí. Esse é Sônia Abrão. Não, Oxalá... Quem é filho de Oxalá, pra eu lembrar aqui rapidinho? Quem eu acho que seja... O filho de Oxalá é muito metódico. Então, por exemplo, o Hermeto Pascoal é um típico filho de Oxalá. Mas ele é o próprio. Ele é o próprio Oxalá. Não é? Mas 3 aninhos ele acende. Mas ele é o típico filho de Oxalá. O Pedro Piau é filho de Oxalá. É mesmo? É um cara metódico. Use filtro Entendeu? solar. Não gosta das coisas, sabe? Fora daquilo que você imaginar. De Iemanjá, a Mama Brusqueta, que inclusive é mãe de santo. Sim, não é? Então, de Iemanjá, né? É. De Iemanjá. Caraca, que da hora. Não sabia. bacana. Oxum. Oxum é uma outra Iabá. E aí ela já representa a mulher na fase dos seus 20 anos, até antes, né? Ali, sabe, adolescência, dos seus 15 até seus 25 anos, que é o começo da fertilidade, né? E Oxum tá muito ligado à menstruação, é a orixá da menstruação, que aliás isso é maravilhoso, porque os iorubás explicam a menstruação, porque a menstruação, Oxalá é um orixá que não pode ir com sangue nenhum. Só que o único sangue que Oxalá permite é o da menstruação. Porque, como foi Oxum que botou isso para as mulheres, ele aceita. Então vejam que até na tradição iorubá, e hoje em dia tem muita gente que fala, né, a menstruação é suja. A tradição iorubá já fala que a menstruação é sagrada desde anos atrás. Então Oxum é a senhora disso. Oxum é a senhora das cachoeiras. É sincretizada com Nossa Senhora Aparecida. Dos rios também? Senhora dos rios. Toda a água doce. Com Nossa Senhora Aparecida? Sim, sincretizada com Nossa Senhora Aparecida, tanto que ela é festejada dia 12 de outubro. E Oxum é a orixá que também, do mesmo jeito que Iemanjá é a grande mãe, Oxum também é a grande mãe. Mas é a mãe, antes de Iemanjá, é aquela mãe nova. Mãe jovem. A mãe jovem. Mãe de primeira viagem. A mãe de primeira viagem, a mãe dos primeiros filhos. Aquela mãe extremamente dedicada, mas extremamente vaidosa. É a orixá da vaidade, é a orixá da beleza. Tanto é que tem popular a imagem de Oxum é ela sempre se olhando no espelho, Sim, não é? o espelho dela já representa o espelho da vaidade. E tem uma ligação também com o espelho da água, não é? Que Sim, tem aquele lance dos coisa índios, narcísica, eles né? usam a água como espelho. Sim. Como Ela é muito ligada à Iara, né? A figura da deusa Iara dos tupis. Que é aquela mãe d'água. Ela é a mãe da água doce. Extremamente amorosa. Ela é um orixá que ela usa a cor dourada, amarelo. É a cor do ouro. Né? Aliás, Oxum, ela representa essa vaidade. Né? Tem um mito dela que eu gosto muito de Oxum, que dizem que ela ficou tão idosa porque de tanto ela se vê no espelho. Ela se banhou tanto que a pele dela ficava enrugada, de tanto que ela se banhava. Então ela representa também esta vaidade ao extremo, né? Seria o grande Narciso na figura feminina, mas ela representa isso. É uma orixá que trabalha nas cachoeiras, então quando a gente tem contato é na água doce, no rio, cachoeira, cascata, nas quedas. Tem como oferenda o omolucum, que é um feijão fradinho, mas aqui no Brasil se dá muito quindim para Oxum. Né? Do mesmo jeito que isso a gente vai ver, né? Tem muito orixá que gosta de doce. Né? Comida salgada se dá mais para orixá masculino. Então o orixá feminino gosta muito de doce. Então manjar para Iemanjá, quindim para Oxum, que quindim é um doce que veio da senzala. Então ela para mim, particularmente, é o doce mais gostoso do mundo. Eu sou viciado em quindim. E ela recebe essa oferenda. E ela representa isso. Essa mulher jovem, também ligada à lua, tem como símbolo um espelho, tem como símbolo o coração, porque ela representa este amor. Aonde que eu vejo Oxum no meu dia a dia? Quando eu olho para mim, porque Oxum é o amor próprio. O amor para o outro é Iemanjá. O amor comigo mesmo, eu preciso me amar, eu preciso me perdoar, o olhar para dentro é uma coisa de Oxum. Ela tá ligada também ao lance da tristeza, da melancolia, de ser chorona também? Ou essa é uma característica de outro orixá? Não, a melancolia não. Isso é uma característica de Nanã. Mas ela tá ligada à questão de ser chorosa por ela ser muito emocional, como sentimental, também. Né? Sentimental. Por serem mulheres muito emotivas, e os filhos de Oxum, e mesmo os homens também serem muito emotivos, porque nós temos duas iabás da água, e a água é um elemento emotivo,
nós temos pessoas mais chorosas, mas não é ligado à melancolia. Essa questão de apego ao passado, melancolia, tristeza, isso é uma coisa de Nanã, que aí é uma outra Iabá, que aí é uma outra história, que a gente vai falar dela também, mas Oxum não está ligado a isso. Um famoso que represente bem, assim, A Mariane de Castro já falou várias vezes, né? Que é de Oxum. Quem é Mariana de Castro? Aquela cantora de samba. Né? Mas a Alcione é uma filha de Oxum. Né? Você pode ver, né? A Alcione tá sempre com as unhas grandes. Muito vaidosa. Né? Vaidosa, aqueles vestidão dourado. Né? E Oxum é muito assim, né? Oxum é a grande vaidade. Né? A minha avó é filha de Nanã, minha avó carnal, mas ela tem Oxum. A minha avó parece uma barraca da Praça da Sé. É um monte de anel, pulseira, sabe? Brinco. Oxum gosta disso. Caralho. Que legal. Cara, Anda fazendo barulho. Que comparação boa. Mas é o dia a dia, né? Comparação boa, realmente. Léo, Oxum assim. Você falando de Oxum, você falou muito de Nanã, então já emenda falando de Nanã. Característica só de Oxum, acho que eu tenho que falar, assim, das mulheres e filhos de Oxum. São pessoas muito egóicas, assim, ao extremo, vaidosas ao extremo, mas pessoas muito ligadas ao próximo. Muito caridosas também. Muito parecidas com Oxalá nesse aspecto, mas gostam de se dedicar principalmente à família também. E eles gostam meio de que fechar. Um exemplo que eu dou pra fechar Oxum é que Oxum vive num filme de Hollywood que ela é protagonista, mas que só ela assiste. Bacana. Então, a gente já falou da mulher jovem, falou da mulher de meia idade, e agora vamos falar da mulher idosa, que é a Nanã, não é? Nanã é o orixá mais antigo de todos. Né, o mito conta que Oxalá, quando veio pro mundo, ele olhou pro lado e estava Nanã. Já estava lá. Já estava lá. E ninguém tem a origem dela. Da hora. Né? Muito bom isso. E isso tem uma explicação, porque Nanã, lembra o que eu falei, Oxalá é Yorubá. E os Yorubás vieram pro Brasil no final da escravidão. No começo da escravidão no Brasil tinham os negros bantus. E a chefe da nação bantu é Nanã. Então é uma metáfora para falar. Quando a gente chegou lá no Brasil, ela já estava lá. Ela já estava lá. Já. Então Nanã representa a ancestralidade. Ela é festejada agora em julho, sincretizada com Santa Ana, que foi a avó de Jesus, né? Que é no dia 26, que é o dia dos avós. Usa a cor roxa ou a cor lilás. Muito ligada à questão de cura, de regeneração. O Saint-Germain, lá da Fraternidade Branca, está muito ligado a Nanã. Nanã representa o barro. Foi ela que deu o barro para moldar o homem. Então, o que ela representa? O começo do ciclo, mais o término. Cara, isso é muito bonito, sabe? É poético. Ela quem deu o barro para moldar o homem. Isso é muito poético. Até mesmo porque é. são negros, então é a cor do barro. E foi ela que deu o barro. E é muito interessante que, assim, Oxalá é irmão dela. E Oxalá, ele tentou criar o homem de várias formas. De madeira, de água, de ar, de fogo, até o momento que ele foi criar de barro. E aí Nanã leva pra ele o barro e fala assim, tenta criar com isso. E aí ele cria, e ele dá o sopro da vida. Só que ela fala pra ele, eu só tenho um pedido. Eu te dou o barro. Só que a minha lagoa não pode ficar muito funda. Então, quando você achar prudente, você deve me devolver o barro. O que isso é poético? Você nasce de Nanã, mas quando você morre, você volta pra terra. Você volta pra terra, você é devolvido. Você volta pra Nanã. Cara, que bonito. Pra que ela faça o quê? Com aquela terra, ela molde novas pessoas, que é a reencarnação. Então, os Yorubás e os negros africanizados, eles eram muito poéticos. E Nanã é muito poética com isso. Ela é uma velha senhora, sempre representada como uma idosa, porque ela representa essa ancestralidade. Ela recebe as suas oferendas nas lagoas, que é o seu local de trabalho, ou os pântanos, os lamaçais, né? Lugar de água parada. Nanã é o orixá da estagnação. Enquanto você tem orixás, né? Pra frente, como a próxima Iabá, que a gente vai falar, que é Inhansã, que é a orixá que guerreia, que venta, que é a tempestade. Nanã é a orixá que para, fala assim, calma, vamos ter paciência. A vida é calma. Ela representa o final desses ciclos. E ela já representa a vida idosa, recebe como oferenda o arroz doce, é uma oferenda para ela. Que é bom que não precisa muito de dente para comer, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, não precisa de dente, é uma coisa mais pastosinha, legal. Você vai só chupando aquele caldinho. E o pior é que a outra comida dela é um purê de batata doce. Porque é isso. Olha aí, ó. Aí, tá vendo? Já é uma comida mais de vovó mesmo. Já vai essa. Mas o cara estudou durante anos e veio ter esse conhecimento com você, Marcão. Tá vendo? Eu tô aqui pra isso. Não é verdade, né? Pra isso. É uma comida um pouco mais molenga. E as filhas de Nanã, e aí sim, existe um mito que não existe homens filhos de Nanã, mas existe.
Pai Elcio é um deles, que é um homem que está na Umbanda há 85 anos, é filho de Nanã. Então não tem como você duvidar de um senhor de 85 anos. E o filho e filha de Nanã tem como característica a melancolia, a mania de limpeza. A filha de Nanã é aquela avó que acorda de manhã batendo panela e vamos acordar e vamos fazer o café. Gosta disso, tem essa mania. E é melancólica, são pessoas manipuladoras. Nanã come pelas beiradas. É o chantagista Então, tipo, emocional? ela- É o chantagista Então, tipo, emocional. ela deu barro, mas ela falou, mas eu quero tal coisa. É. Né? Tipo, assim, ó, mas me ajuda aqui, Mas tô me te ajuda dando, mas aqui. me ajuda ali que eu vou precisar. Tô te dando, mas você tem que me dar de volta. E você tem como também aspecto dela ser uma pessoa que se doa muito à família, mas dada a solidão. As filhas de Nanã é aquela pessoa que ela deixa o lado emotivo dela e até sexual de lado e fala assim, não, eu vim para cuidar da minha família. Então eu sou aquela pessoa que vim para ajudar o próximo. Mas também, ao mesmo tempo, são pessoas que pensam fora da caixinha. Você tem, por exemplo, principalmente as mulheres, que aí é que tá. Nanã é essa vovó. Mas Nanã é brigada com o orixá, segundo algumas tradições. Ela é brigada com Ogum, que é o orixá mais machista de todos. Porque ela não aceita que o homem mande na minha vida. Então Nanã é isso. Ela é a vovó, ela é ancestralidade, mas é o seguinte, eu sou a dona do meu caminho. Não bote nada pra mim. Então, a filha de Nanã tem também essa característica. São aquelas pessoas que desde cedo vão morar sozinhas, que brigam com... não querem saber de nada. Nesse aspecto, eu vou ser feliz e foda-se. Nanã é assim. Eu diria assim, não sei se é, mas uma pessoa pra mim que é muito filha de Nanã é a Tata Werneck. Que é aquela pessoa que vem pra quebrar barreira mesmo. Fala assim, eu falo mesmo na cara e não tô ligando com o que vão falar pra mim. Ela pra mim me representa uma Nanã. Até mesmo as características físicas, né? Bacana, então, fechando aí as Iabás, a Yansan. Eu tenho uma simpatia muito grande por Yansan. É porque você é filho de Xangô, Sabe? né? Todo filho de Xangô ama Yansan. Sim. Né? É a sua grande parceira de tudo, porque Xangô tem até umas histórias de Xangô que ele não foi tão legal, e aí Yansan é aquela que ajuda ele a fazer as coisas não muito legais. Então ela é a parcerona dele. Yansan, se Oxum representa a mulher de 15 anos, né? Ali o começo, a primeira infância, ali a adolescência até os seus 20 anos, você tem o Iemanjá, que representa os 40, Nanã, que representa os 60. Yansan representaria aquela fase entre os 20 e os 40, que é o quê? A mulher que sai para trabalhar. A atividade. A atividade. E é interessante que assim, todas as outras orixás são sempre grandes mães. Yansan é a única que não é muito uma mãe. Ela é mais uma tia. Em vários aspectos. Não que ela não seja uma grande mãe. Até mesmo porque ela é considerada a mãe dos 9 filhos. Mas por quê? Tem uma lenda que eu acho maravilhosa de Yansan que explica muito quem é Yansan. Na África, quando morria o seu marido, você era obrigado a casar com o irmão do seu marido. Você não podia ficar viúva. E Yansan não aceita casar com o irmão do marido dela. Eu falei, isso não é pra mim. Não, mas você é obrigado a casar. Falou, aqui ninguém manda na minha vida. Mas e seus 9 filhos, como você vai cuidar? Falou, não importa, eu me viro. E aqui o que Yansan faz? Ela começa a fazer um bolinho que se chama acará. E esse bolinho ela começa a fritar na porta de casa e vender para as pessoas. E aí o acará, que quer dizer bolinho de fogo, vira acará agé. Bolinho de fogo pro povo. E ela começa a vender o acarajé e ela ganha o seu sustento com o seu suor. Então ela é a única Iabá que trabalha, que tem uma profissão. E isso tem muito a ver com a mulher. Com aquela mulher que vem para quebrar barreira. Com aquela mulher que não aceita o cabresto da sociedade. Com a Maria Bethânia, que é a grande filha de Yansan. O que você tem de característica de Yansan que eu acho maravilhoso é o seguinte. Depois, quando a escravidão é abolida no Brasil, muitas mulheres saem das fazendas e vão para a cidade, somente para Salvador. E aí o que acontece? Você não tem emprego. Você vem de uma descendência de 2, 3 gerações trazidas da África. Você só sabia ser mucama. O que essas negras começam a fazer em Salvador? Vender acarajé. Então vejam como repete o mito delas. E até hoje, para quem não sabe, Yansan é sincretizada com Santa Bárbara, que é a patrona de Salvador. E até hoje, as mulheres que vendem acarajé é um patrimônio imaterial do Brasil. Por quê? Porque elas representam isso. Elas não representam aquela mulher que naquela sociedade, nos anos 1880, elas abaixaram a cabeça. Não, foram lá, foram ter emprego, foram vender coisas. Então Yansan representa isso. Yansan é o fogo. O fogo de eu quero algo melhor.
né? São extremamente individualistas, isso é uma característica delas, mas são pessoas assim de grande amizade, não confiam nas pessoas fácil, mas quando confiam são de ótimo convívio e são alegres, são pra frente. Tem muita gente que fala que Inhansã é barraqueira. Eu não acho Inhansã barraqueira. Ao contrário, Inhansã nunca compra a briga de ninguém. Só que aonde que tem a questão de Inhansã? Inhansã não leva desaforo pra casa. É um boi pra não entrar, boiada pra não sair, né? Por exemplo, você falar pra uma filha de Inhansã, pô, isso aqui tá errado. Ela não vai simplesmente abaixar a cabeça, como uma filha de Oxum faria, uma filha de Iemanjá falaria, ah, tá bom, o problema é seu, eu vou fazer o que eu quero. A filha de Nanã choraria e se colocaria num lugar que você falaria, pelo amor de Deus, eu tava errado, porque ela vai te manipular. Sim. Inhansã já é bateu, levou. Isso é uma característica de Inhansã, que é um orixá que tem como fundamento o bambuzal, então recebe oferenda no bambuzal, e tem como oferenda o acarajé. É a única das orixás mulheres que não é um doce a oferenda. O acarajé não é bem uma oferenda de Inhansã. Ah. Isso é interessante. Na África, o acarajé é de Obá, que é um outro orixá que a gente quase não cultua na Umbanda e nem no Brasil. Mas o acarajé, por cultura, é dado para Inhansã. Mas Inhansã tem um doce também, um doce de senzala, que a oferenda de Inhansã é o bombocado, ou a queijadinha. Também a mesma coisa, um doce com coco, com ovo, porque essa era a base da culinária da senzala. Então se dá também o bombocado e a queijadinha para Inhansã, que aí também é um doce dela. Cara, que da hora. É muito aula. É muito gostoso te ouvir A falar. Thaís Araújo é de Inhansã também. Ela já até falou sobre isso. Como é que né? descobre quais seus orixás e tal? Tô muito curioso. É no búzios? Faz assim com o dedo. Não, é sério. Tá me zoando. Não Claro, tô, faz a assim. última vez que eu fiz isso, você lembra, né? Não quê? lembro. O último convidado que a gente teve. Olha pra cá. Ele é velho. É verdade. Não, Vai ter que dar, faz assim. ter que dar um mute aqui, ó. Agora faz com o DVD, assim com o dedo. Isso, dá aqui o DVD. Ele tá Isso. usando a gente. Aí a gente fecha o olho e fala assim, qual é o orixá do Marcão? Você ouviu? Não, Ele também não é desse jeito. entendi. A gente Então, desconfiava que não era assim. Não né? era A gente mesmo. desconfiava. Tá? A gente Não é- era. Não existe uma forma... Eu tava com muito medo dele puxar meu dedo e peidar. Eu não ia fazer Eu isso. tava com muito medo. Menos mal, É menos porque mal. esse tipo de pergunta é uma pergunta que eu recebo por dia 300. Porque já me falaram, de alguém me olhou e falou assim, cara, você é filho de Xangô. Porque você é gordo. E Normalmente- todo filho de Xangô é gordo. Normalmente se caracteriza isso, né? Todo mundo... Olha lá, pai Léo de Xangô. Já me bateram o olho e O falaram assim, Jô você é filho de Soares, Xangô. Jô Soares vamos é- lá. Filhos de Xangô conhecidos. Jô Soares. Você vai ver se é não. O Fat Jô Family Soares, inteiro, como banda. o Jô Soares, o Faustão, Leandro Hassum era. Agora que o ele Leandro emagreceu, como é Hassum. que faz? Ah, mudou Pochose. Faz bariátrica. Continua sendo filho de Xangô. É um filho, droga. é um filho de Xangô que traiu a causa. Mas isso é verdade. O filho de Xangô, ele tem essa questão. Já emenda falando de Xangô, então. E ele tem isso. Mas pra te responder, como eu sei qual é meu orixá, tem muita gente que fala, joga búzios. Eu não sou a favor disso. Ah, Não que o Búzios não responda, mas o Búzios não é um fundamento que a Umbanda utiliza. Existem casas que jogam Búzios? Existe, mas não é um fundamento próprio de Umbanda. Como que eu falo? Olhe pra si mesmo. Só que olha pra si mesmo sem a máscara social. Porque se eu falar assim, por exemplo, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, todo mundo é. Não, eu sou bonito, eu sou gente boa, Mas eu sou eu caridoso. acho- O que Aí me- você tem O todos. que me pega é a mentira. Que eu tô mentiroso. Só que aí que tá, vai no defeito. é isso que eu ia Tira a tua falar. máscara social e vai no teu defeito. Qual Nos que é o meu defeitos que defeito? você descobre mais, né? Entendeu? Quer ver um negócio? Todo Xangô é teimoso, não é? Demais. Olha, você é Tô. teimoso? Check. É. Que mais? Todo Xangô é o quê? É cabeça dura. Cabeça dura, teimoso, meticuloso, Check. premeditado. Check. São pessoas Gordo, check. perfeccionistas. Sim. São pessoas com um senso de justiça muito grande, mas não é a justiça do mundo, é a sua justiça. Que é bem diferente da justiça do mundo. Que é bem diferente. Porque se fosse assim, então a gente era perfeito. A gente não é. não. A gente acha que é perfeito, mas a gente não é. E uma coisa de Xangô que eu falo que é interessante é o seguinte: o filho de Xangô, ele tem na sua cabeça um PDF de julgamento de todas as pessoas do mundo. Ah, o Marcão é Xangôzão, rapaz. é? O quê? Todos tô nós. achando O que é. quê? Fala assim, pô, aquela pessoa ali, deixa eu ver aqui no meu O PDF. quê? Nossa, tem. Todos os julgamentos. Entrega um machado na mão dele agora. Uma das minhas maiores diversões Senta ele numa rocha. é julgar as pessoas na rua. Isso é muito de Xangô. Eu vejo as pessoas passando, eu falo assim, ó, tá claramente ali, ó, desquitado. Isso é muito de Tá Xangô. com cara de desquitada. né? E tem uma coisa também de Xangô que é interessante das pessoas entenderem, que assim, Xangô é um cara que ele se permite errar. Só que ele não aceita errar. É muito doido. Ele não tem problema de falar errei.
Mas, cara, pra você fazer ele entender que ele errou... Eu falo muito isso, eu brinco isso com a mãe Priscila, que eu brinco com ela, que eu falo assim, eu não tenho problema de falar que eu tô errado. Difícil é errar. Isso é uma frase muito de Xangô, que é uma frase que você falou agora há pouco. Eu uso muito o seguinte, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que concordam comigo e aquelas que estão totalmente equivocadas. Aquelas que eu não gosto tanto. Você sabe que eu tenho uma frase parecida. Existem pessoas que concordam comigo e outras pessoas que eu ainda vou fazer concordar. Por aí. Porque o filho de Xangô tem um poder de persuasão maravilhoso. É o justiceiro, é o advogado, é o juiz, é o diplomata, é o político. Você vê, podcast... Você quer ver que eu te falo um filho de Xangô maravilhoso? Porque uma das coisas também que é característica do filho de Xangô, ser megalomaníaco. Filho de Xangô é muito doido. Você pega as oferendas, você leva isso aqui de oferenda para Iemanjá. A oferenda de Xangô é desse tamanho. Até mesmo no candomblé isso é um fundamento. Faça uma malá grande, porque Xangô gosta de tudo grande. Muita comida, muita bebida... Muita alegria, muita gente. É um povo que gosta de viver com muita gente, fazer aquelas festas com 400 pessoas. Xangô gosta disso. Gosta de conviver. Cara, aí é uma questão que me pega um pouco, porque eu sou totalmente... Eu não gosto de gente. Não gosto de estar no meio das pessoas, não gosto. Ele tá aqui que a família dele tá amarrada aqui do lado. É verdade. Mas isso aí, às vezes pode ter com outro orixá, ou até mesmo, às vezes, uma trava tua. Porque você gosta de conviver com quem você convive. Mas, por exemplo, família, que é uma coisa que você ama. Você não gosta de chamar toda a sua família pra uma festa? Então, mas eu gosto muito de receber gente em casa, mas eu adoro que eles vão embora. Não, é uma alegria quando a galera vai da porta, né? Tem um tapete de botar na porta assim, que eu falei pra Michelle, eu preciso de um desse. Que é um tapete que tá escrito assim, de um lado, seja bem-vindo. E do outro lado tá escrito, vai embora. É maravilhoso. Pô. Mas uma das características de Xangô é essa megalomania de achar que você também é o justiceiro e é o cara que vai resolver os problemas de todo mundo. O filho de Xangô tem esse defeito. Você deve ter e você também. A gente tem um defeito em falar não. E a gente sempre se coloca no lugar de querer ajudar. Puta, descobri que fulano aqui do lado tá passando necessidade. Você não vai sossegar enquanto você não comprar um litro de leite e levar pra pessoa. Porque Xangô gosta disso, de ser o cara que, pô, se alguém tá precisando de ajuda, conte comigo. Xangô gosta de ser um mantenedor das coisas. E nós temos a maior prova disso. Um grande filho de Xangô é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu ia perguntar isso. Ele é um Xangôzão. Que é o cara que fala assim... O Quer Brasil ser Xangô? É Xangô. O Brasil tá uma merda. Eu vou resolver essa porra. Na cabeça dele, megalomaníaca... Porque ele acha... Não, que vai dar a gente já sabe. Não, mas que vai dar pra resolver essa cagada. Que mas na cabeça dele, eu tenho certeza que o Lula acha que a hora que ele entrar, o leite cai pra R$2. Na cabeça dele. E a gente sabe que não vai ser, mas na cabeça dele é. Porque isso é uma característica de Xangô. E ainda mais que ele é escorpião, né? Mais megalomaníaco ainda. Mas é isso. É o cara que é... Não, eu vou manter tudo premeditado. Tudo eu vou... Pô, você pega as questões do Lula, ele sendo preso... Ele foi preso sorrindo, cara. Porque ele sabia que aquilo era importante pra carreira dele. Eu gosto muito de uma... Premeditado. Aquela cena dele em São Bernardo lá, que é aquela câmera, aquela foto aérea dele no meio, sendo abraçado por não sei quantas mil pessoas. Aquilo ali, cara, pra mim foi um dos passos mais inteligentes que eu vi alguém fazer na vida. Eu gosto muito de uma frase que ele diz na época que ele tá pra ser preso, que ele fala... Se eu ser preso, eu viro herói. Se eu ser morto, eu viro mártir. Se eu ficar solto, eu viro presidente. Isso é muito megalomaníaco, cara. Isso é muito Xangô. E não tava errado. Não tava errado, é exato. Tá aí mostrando que é isso mesmo. Mas é isso. E o poder de persuasão. Conversa 5 minutos com ele vira o teu melhor amigo. E não é uma coisa forçada, é uma coisa que a gente tem. O filho de Xangô tem como dom a oratória de conversar. Porque é o diplomata, é o tirano. Né? É o diplomata e é o tirano também. É o rei de todos os orixás. É o único orixá que carrega uma coroa. É um orixá que tem a cor marrom. Nós falamos já várias características, né? Negativas, mas as boas também. É que é um cara que gosta de manter. É um cara extremamente honesto. Honesto naquilo que ele acredita. É um cara que não abandona as coisas. Né? Ogum é muito determinado, mas o filho de Xangô é o cara que vai mais atrás e não abandona de jeito nenhum. Às vezes você fala o seguinte... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Mas você chama aquela menina no Tinder e aí a hora que você sai com ela, você fala assim, putz,
Acho que não vai dar certo. Mas mesmo assim, você vai no date até o final, até o dia seguinte. É o Xangô. Até o dia seguinte, você fala assim, eu sei que eu tô fazendo uma merda na minha vida, mas eu vou até o final porque eu não quero dobrar o braço, eu sei que eu tava errado. Eu não sei se o Eu Marcão... tive um namoro 9 anos, Léo. Nossa. Isso é muito Xangô. Eu não sei se o Marcão é de Xangô, mas do jeito que você tá falando aí, Xangô tem muita chance de ser do Marcão. Tem como oferenda o quiabo, que é uma comida que eu odeio com todas as minhas forças. Gente, É você normal falou... odiar? É normal. Mas então, É você normal falou... odiar real? E tem uma característica aqui assim, Xangô adora miúdo. E o filho de Xangô odeia miúdo. Eu só odeio gosto de miúdo. coraçãozinho, o resto eu odeio. É isso que eu ia falar. Todos os miúdos são de Xangô. Só tem um miúdo que não é de Xangô, que é o coração de frango. Porra. Que todo filho de Xangô adora, porque é o único miúdo que é de Oxum. As filhas de Oxum odeiam o coração de frango. Eu odeio miúdo. Caralho. Mas o coraçãozinho de frango, Amo. maravilhoso. Isso é Maravilhoso. uma coisa de Xangô. Comeria um Canela. lanche só de- Canela é uma coisa também que o filho de Xangô não Eu gosta muito. odeio canela. Eu também odeio canela. É característica. Mas agora você falou Caralho, velho, que o da prato hora. do Xangô, o amalá, é aquela... É carne com... Não, é o quiabo com camarão seco. Mas Os não- negros escravizados não tinham acesso a carne. camarão. Então pouca comida vai carne. Porque tinha uma comida que eu aprendi a fazer que me falaram que era uma comida de Xangô, que é o seguinte, é carne, você corta a carne em cubos, você corta o quiabo bem fininho, você refoga ali a carne com quiabo, bastante alho, bastante cebola, você mete o camarão seco e você finaliza com farinha. E aí Existem as suas variações, né? Mas na senzala eles já quase não usavam carne. Era mais um pouco de camarão seco, que eles também nem tinham tanto acesso assim, mas era muito quiabo, dendê. E uma das comidas de Xangô é uma comida super popular aqui no Brasil, que é a rabada com polenta. Verdade, é uma comida a de Xangô. rabada. É. A rabada é uma comida, porque é o único lado do boi que ninguém queria comer. Também não A gosto. rabada é dada pra Xangô, eu também odeio. A rabada com a polenta, que eu também não gosto. É engraçado. Polenta eu gosto. Xangô vai. tem uma coisa com textura. Xangô não gosta de coisa muito babada, de coisa muito mole, aquela polenta mole, aquele purê mole. O filho de Xangô tem um certo receio com isso. É uma característica que eu já vi de vários. Não sei onde tem fundamento nisso, mas que eu já percebi. O filho de Xangô gosta de uma comida mais sólida, mais sequinha, aquele monte de gororoba. O filho de Xangô não é muito chegado naquilo, não. Porra, da hora, da hora. Eu acho que é essa fita aí mesmo. viu? Existe rivalidade entre orixás? Existe na África, tem alguns mitos, mas são metáforas. Né? Por quê? Por que Nanã não se bate com Ogum? Porque Nanã é a estagnação. Ogum é o progresso. Mas Por existe... isso que eles não se batem entre eles, entendeu? Mas é metáfora. E Xangô e Ogum, tem esse lance de rivalidade? Tem um lance de rivalidade, porque Xangô é o primeiro orixá de Iemanjá com Oxalá. Ele é o primogênito, por isso que ele carrega a coroa, ele é o mais velho. Na figura do homem, Oxalá não entra na figura. Nós temos outros 4 masculinos. Xangô seria o homem de 50 anos. Aquele cara que já está estabilizado de vida, próximo de uma aposentadoria. Xangô representa isso. Então ele é o cara que está muito certo das suas convicções, já viu muita coisa, ele representaria aquilo. E Ogum, em compensação, é um orixá que vem antes dele, porque Ogum é o orixá da meia-idade. Ogum é o orixá do meio. E todo irmão do meio é meio problemático. Que é o cara que, enquanto Xangô fala, é premeditado, espera, Ogum não. Ogum é o impulsivo. E aí tem essas metáforas de discussão dos dois. Quais são as características de Ogum? Características de Ogum. Um filho de Ogum. Né? A batalha de Ogum e Xangô, nós temos ela em outubro. Porque o Bolsonaro é um filho de Ogum. Típico filho de Ogum. Por que típico filho de Ogum? Porque o típico filho de Ogum é aquele cara que cedo vai pro exército, tudo tá certo, militarismo, escolas militares. Porque Ogum é o deus da representa guerra, isso, né? é o deus da guerra. É. Ogum é Ares, é Marte. É a figura do homem quando ele tá eclodindo de testosterona por volta dos seus 20 anos de idade. Que aí já não é muito Bolsonaro, né? Realmente. Não, sim. Mas você quer ver uma frase Que ele típica? não tá nem fazendo flexão. Cara, coitado. uma frase típica de filho de Ogum foi a que ele falou. Eu não pego Covid porque eu tenho histórico de atleta. O filho de Ogum fala isso, cara, no seu dia a dia. Ah, eu conheço uns aí. O filho de Ogum adora falar um negócio desse. Não, pode ficar tranquilo que eu resolvo, que eu cuido. Tudo de Ogum é melhor. O Ogum tem muito isso. Não, eu vou lá, eu faço. Né? Eu tenho até uma história legal. Eu tenho um filho de Ogum, que uma vez eu tô dando uma aula de teologia para meus filhos, e eu tava falando, quando você desencarna, você pode escolher qualquer forma fluídica. Aí eu, segundo o espiritismo, você desencarna, você fala, não, agora eu quero ter uma forma fluídica diferente, você pode ter, porque você é energia.
Pô, que legal. Eu falei, então vocês já sabem que o dia que eu estiver do lado de lá, vocês vão ver eu com uma armadura tipo do Maximus, do Gladiador, que eu vou ter essa forma fluídica. E aí eu viro pra um filho de Ogum. Hein? Que visão, hein? Mais Então, não, mas, bem imaginativo. mas com o corpinho do Russell Crowe naquele filme, Essa hein? parte você não tinha... Se você não pedir direitinho... Não, é aquela ali, é entendeu? aquela lá. Aí você vai estar lá com esse teu corpo aí. Não, com a roupa de gladiador com a bundinha de fora. Não. É a roupa do Máximos com aquele lá do Máximos, que eu acho muito louco. E aí eu cheguei pra ele e ele é filho de Ogum e leonino. Aí eu virei pra ele e fiz assim, ô fulano, se você pudesse escolher qualquer forma fluídica, como é que você ia ser? Eu juro por Deus, ele olhou pra mim e fez assim, acho que essa aqui, talvez um pouquinho mais alto. Pô, cara, é muito ego. Tipo, qualquer uma, eu ia de Anitta, tá ligado? Sei lá. Não, ele falou que é a mesma, só que um pouquinho mais alto, só pra não ficar chato, sabe? Anitta fazendo sanfoninha. Viu alguém fazendo sanfoninha? Só eu, tá ligado? Você vai ver duas Anitta passando, né? Isso. Aí você vai descobrir ali a Madre Teresa, não, aquela é a Anitta. A Anitta preferiu ser a Madre Teresa e o Marcão é a Anitta. É isso. Mas um filme legal pra gente falar disso é Amor Além da Vida. É um filme legal do Robin Williams que fala muito sobre isso, sobre essa mudança de corpo. Isso é legal. Mas um que ele vai parar num mundo onde é uma pintura, no plano espiritual. O plano espiritual dele é maravilhoso. Porque ele ou a mulher é pintor, um negócio assim. A mulher é pintora. Ele vai parar numa pintura. Nossa, é maravilhoso. E eu super indico. Mas falando de Ogum, Ogum representa isso. Ogum é o orixá da guerra, da luta, da batalha, do dia a dia, secretizado com São Jorge. Eu não falei de secretismo de Xangô, mas Xangô é o orixá que tem mais secretismo. São Jorge, algum guerreiro. São Pedro, São João, São Paulo, tudo é ligado a Xangô. São Jerônimo. Mas Ogum, São Jorge. Que é o guerreiro, o batalhador, é o cara que sai pra trabalhar. Sabe? De todos, é o santo mais popular brasileiro. É o santo do cara do boteco, é o santo do cara do jogo do bicho. É o santo que o policial pede todo dia proteção, mas é o santo que o traficante também pede proteção todo dia. Aí fica difícil pra ele também, né? Eu falo assim, o orixá tá sobrecarregado, gente. Mas você sabe que vem dos dois lados, fica difícil. É a mesma coisa, se o campeonato baiano fosse resolvido, né, na macumba, terminava empatado todo Mas você ano. sabe que tem até uma música do Leandro Sapucaí, que é a história de um cara que é um traficante e um policial que os dois tomam tiros e eles vão pra dentro de uma ambulância. Você já viu essa música? Não, cara. É uma música maravilhosa do Leandro Sapucaí. E aí é uma conversa dos dois. Eu falo que aquela conversa, eles estavam falando com o São Jorge e eles não sabiam. O São Jorge estava ouvindo e falou, pô, quem que eu vou ajudar daqui? Porque isso tem muito. Porque você vê essa questão militar, né? E militar, não estamos falando de militarismo só de armamento, não é isso, mas é a postura. Ogum é muito assim. Né? Ogum é o guerreiro, é o soldado, é aquele que não dá sorriso. Né? Uma coisa legal de filho de Ogum pra gente contar, característica, filho de Ogum é extremamente preocupado com a segurança, em tudo. Meu pai tem Ogum. Meu pai é um cara que, se ele vai num restaurante, ele não senta de costas pra porta de jeito nenhum. Porque o filho de Ogum não faz isso. Ele quer estar olhando tudo. Ele tá sempre, sabe? De sobreaviso. Sempre. E uma tradição do filho de Ogum. Se você chegar, por exemplo, pro filho de Ogum, o carro do filho de Ogum. O carro do filho de Ogum é o cara que tem alarme, seguro, trava carneiro, tira o cachimbo, sabe? Desliga a bateria e para o carro. Essa é a figura de Ogum. E ainda tira a frentinha do som, porque se levar, vai levar sem a frentinha. É isso. O filho de Ogum é aquele cara que você fala assim, bota uma prateleira aqui, mas o que você vai botar nessa prateleira? Ah, vou botar essa garrafinha de água. Ele bota a bucha 15, aço, desce uns ferros. 4 mãos francesa. É isso. O filho de Ogum preza pela seguridade demais. Isso é uma característica do filho de Ogum. Muito impulsivos, muito briguentos, mas não tão briguentos como o Xangô. Xangô é mais briguento que eles. Mas muito briguentos, muito estourados. Mas, em compensação, leais a todo, determinados, adoram trabalhar, sabe? São pessoas que vivem para trabalhar, que vivem pro lado profissional, extremamente profissionais. Bolsonaro também não entra nessa. Também não entra. Você vê que não é 100% em tudo. Você vê que sempre tem uma coisa que desvia. Mas é importante você ter brincado com isso, porque é uma verdade. Não acho que porque é assim todo mundo tem que ser desse jeito. Tem o meio que você vive, a sociedade que você foi criado, tem todas essas questões. Porra, legal, cara. Legal. O próximo da nossa lei, Oxóssi, Rei das Matas. Oxóssi já representaria o jovem. Um negócio que eu quero abrir uma aspas aqui para um parênteses. Cara, todo filho de Oxóssi que eu conheci é o cara mais legal do rolê.
Isso é uma característica ou não? Sério? Sério, eu tenho um problema sério com os filhos Eu de sempre Oxóssi. me dei muito bem com quem é de Oxóssi, cara. É porque talvez aí seja... claramente tá... Não, Xangô, então eu não sou tão legal assim. Não, nós é irmão, é Quem diferente. é mais legal que eu, DVD? Não, mas é diferente. Quem é esse cara? É diferente. Vai fazer um podcast É com ele. Mas agora mas isso aqui que a gente tá vendo é o mais comum. Filho de Xangô convive com quem é filho de Xangô. Tá vendo? Tá vendo? Os melhores Isso aqui é amigos dos assustador. filhos de Eu Xangô... não botava fé, mas assim, parece muito. Você quer ver uma coisa? É que é ruim a gente ficar voltando a Xangô, mas isso é interessante. Muita gente fala que a democracia começou na Grécia. Só que existem lendas africanas. Xangô é o rei de Oió. Ok. Mas Xangô nunca governou sozinho. Sabe o que Xangô fez? Chamou 12 ministros para governar com ele e fazer leis com ele. A democracia começa na África, não é na Grécia, não. Você tem textos, não textos, mas fragmentos antiguíssimos dos Obás. Então Xangô tem muito isso. Xangô gosta de conviver com outros Xangôs. Então ele escolhe 12 Xangôs para conviver junto. Isso é uma característica de Xangô. Eu confio em todos, mas Xangô é quem eu confio mais. Uhum. Agora, quando a gente fala de Oxóssi, eu tenho algumas questões com o filho de Oxóssi, por quê? O que Xangô é metódico e chato, o filho de Oxóssi não é. O filho de Oxóssi é o cara que ele fala assim, tá bom, na hora a gente vê. E isso é uma coisa que, pra quem é de Xangô, Irrita. cara, irrita no tremendo, sabe? Então tem essa questão com o Oxóssi. O Oxóssi já representa o menino, o novo, aquele que vai em busca da caça. É o orixá da caça. É um orixá que tem um dos itãs que mais explica ele, é o itã dos tabus. Você quer deixar um filho de Oxóssi pé da vida, puto, é você dar uma proibição pra ele. É o único orixá que não aceita proibição. Então tem vários itãs que falam assim, naquele dia não podia caçar. O Oxóssi vai lá, pega o arco e flecha e vai caçar. O Oxóssi não aceita tabu, não aceita proibição. São de todos os orixás os mais insubordinados. Enquanto Ogum gosta de um militarismo. E enquanto Xangô adora hierarquia. Porque nós, filhos de Xangô, gostamos de hierarquia. Não, se tem um chefe, eu respeito o chefe. Eu posso não concordar com ele, mas eu vou respeitá-lo. E o filho de Oxóssi fala, que chefe? Não existe chefe. De todos os orixás, é o mais anárquico. Enquanto o Xangô é uma monarquia. Então, olha as diferenças entre eles. É um orixá que carrega a cor verde. Né? Eu falei Ogum, eu não falei, mas é vermelho. Né? Ogum são as estradas. Né? A gente faz oferenda de estrada para Ogum. E a principal oferenda de Ogum é o feijão fradinho e o paliteiro, que é o cará com palito de dente. Para Oxóssi, a oferenda deles são frutas. Mas Oxóssi é o orixá que melhor come, para mim. Bobó de camarão é comida de Oxóssi. Milho cozido é comida de Oxóssi. Não no pratinho, mas é comida de Oxóssi. Então, Oxóssi gosta de camarão. Oxóssi gosta de camarão na moranga. É comida de Oxóssi. Oxóssi come bem, cara. Come bem. Oxóssi come bem. Se botar uma manteiguinha no milho ali embaixo... Acabou, já era. Não precisa de mais nada. E isso é uma característica deles. São filhos, são muito instáveis. Isso é uma coisa de Oxóssi. Por essa questão de anárquica e não gostar, então o filho de Oxóssi está sempre lá na frente. Ele não é muito apegado a essas coisas. Entendeu? Não, cada hora eu vou... Olha só. O filho de Xangô, como o filho de Ogum, guerra, né? Vai lá, traz a comida pra ele. O filho de Oxóssi é o caçador. Por quê? Cada dia ele vai pra mata caçar o que a mata vai dar, cara. É o hipster do rolê, cara. Oxóssi É o hipster original, né? É o hippie, cara. Oxóssi é o cara que ele fala assim, não, cada dia eu vou lá, caço e... hoje não veio. Não tem problema, amanhã vem. O que vamos comer amanhã? O que eu consegui caçar, querido. Mas tem os itãs que explicam isso, que Oxóssi vai pra mata caçar o que a mata der pra ele. Isso representa muito de Oxóssi. Uma característica do filho de Oxóssi, do dia a dia, é o quê? É o buscador. O filho de Oxóssi é o cara que tá sempre fazendo um curso, um MBA, uma pós-graduação. Eu quero estudar, eu quero saber mais. O filho de Oxóssi é aquele cara que ele fala o seguinte... Pô, ganhei esse celular. Ele vai desmontar o celular porque ele quer saber como funciona. Isso é uma característica do filho de Oxóssi. Ele sempre está querendo buscar mais conhecimento, saber mais. E o seu defeito é ter problema de foco. Normalmente ele começa aí no meio, ele desiste, ele para de ler, ele vai pegar outra coisa para ler e vai que vai. Legal, vamos partir então agora pro... Tem um TDAHzinho. Vamos partir agora pro último, porque da outra vez a gente já falou bastante de Exu. Então, não, mas tem dois, né? Tem esse e tem o IBG. Vamos, então, Sim, mas tem o Omulu, Obaluaê. Então vamos primeiro Omulu e Obaluaê. E a gente finaliza no outro. E aí a gente finaliza com o IBG. Também tem. Que representa o orixá, o homem velho.
Nanã é a senhora velha. Por que tem dois nomes? Omulu e Omulu Obaluaê? e Obaluaê, algumas tradições dividem os dois, mas não é. Os dois são o mesmo orixá. Porque é muito doido que tem muita gente, tem dois orixás. Não tem, porque os dois têm a mesma saudação, a mesma comida, a mesma oferenda, A mesma vestimenta. Por Por que ele tem aquela vestimenta tão diferente da dos outros? que é pra esconder a... É aquele que é aquele que é de coberto de palha. palha. Isso, é o primo It da Umbanda. Eu gosto de explicar desse jeito, porque as pessoas sempre muito babavam. bom. Eu falo isso que quando os filhos de Obaluaê, às vezes no terreiro, vai ter festa de Obaluaê, e aí eles vestem a roupa, né? Falta só a mãozinha. Não, eu chego do lado e eu falo assim, é batata, ele sabe disso, que Bota o Tchelo um tá aqui, ele é filho de Todo mundo para e Obaluaê. vai. Não, sabe o que eu faço? Eu paro do lado e fico, ula ula de lá, tchan. Quebra, porque aquela roupinha parece de ula ula, mas é o azê, que é a roupa de palha de Obaluaê. Porque o Obaluaê é o senhor da varíola, doença que tá chegando agora. A varíola, que é a peste que assolou a África, ele é o orixá dessa peste. Ele é o orixá da doença, mas é aquele que livra a doença. Você pede para o Obaluaê que nos livre a doença. Então ele tem o seu corpo todo purulento e ele é lavado com a água do mar e aí as suas feridas são transformadas em pipocas, que é a sua oferenda. A oferenda para o Obaluaê é pipoca. É isso que você dá para o Obaluaê. E a feijoada. Mas a pipoca é a oferenda dele. E ele representa isso, o livrar das doenças, o homem velho, o homem idoso. Na Umbanda, tá? Porque na África ele é um guerreiro que batalha, que ele é o senhor da guerra na África. Mas aqui, pra Umbanda, ele é o senhor idoso. Ele representa o homem que já tá com seus 70, 80 anos, próximo da morte. Ele representa essa morte, ele é o final dos ciclos. O Obaluaê é o final. O irmão dele, que é o Xumaré, é o começo. Nanã é a senhora do ciclo. E ela deu para um filho o final, para outro filho o começo. Então, quando eu quero encerrar os ciclos, é o Obaluaê, que é um orixá que tem a cor preta e branca, ou roxa muito escura, mas preta e branca é mais utilizado, pipoca, e as suas oferendas são nas cavernas, ou até as pedreiras podem ser usadas para o Obaluaê, principalmente nessa questão. Algumas pessoas também têm o cemitério, é o senhor do cemitério, por isso que às vezes você vê no cemitério aquele monte de pipoca. E o rolê de jogar pipoca no chão, às vezes? Que eu já vi isso. Você tá saudando o Obaluaê. O banho de pipoca é um banho de limpeza. Eu tomo um banho de pipoca pra me descarregar. Então, às vezes, quando tá jogando pipoca no lugar, é pra limpar o lugar, teoricamente. Isso. Pra limpar o lugar. Porque eu já vi isso já em alguns lugares. Eu falei assim, não, teve pipoca aqui. Eu falei, tá. Sim, é pra descarregar. Pipoca é sempre descarrego. Uma vez eu fui num terreiro e quando eu tava entrando no terreiro, veio uma pessoa e me jogou pipoca toda. É pra limpar. A característica dos filhos de Obaluaê, né, eu não falei um filho de Oxóssi, né? Um dos filhos de Oxóssi que a gente tem muito essa questão é o Ney Mato Grosso. Que é isso, né, cara? É anárquico, cada hora tá sempre em mudança. Filho de Obaluaê conhecido, o Lázaro Ramos é um filho de Obaluaê conhecido. Tem um cara que eu acho que é filho de Obaluaê, mas eu nunca vi nada falando, que é o Chico César. Por quê? Porque o filho de Obaluaê é underground. O Golias era filho de Obaluaê, eu tenho certeza. É mesmo? Poxa, que é aquele cara que é minimalista, que o Obaluaê tem muito isso. Mas o Obaluaê é o cara que gosta, ele é material. Ele é apegado, mas com aquilo que ele dá valor. Então, igual o Golias, ele era apegado a um tronco de árvore. Pra ele tinha o valor, o tronco de árvore. O Obaluaê é muito isso. Ou ele é muito mão aberta, ou ele é muito sovina. Mas ele é sovina com aquilo que ele não gosta. Agora, o que ele gosta, ele é mão aberta. É o cara do underground. É o cara que tem essa questão de olhar pra si, de tudo ser dele. É um cara extremamente magoado, se magoa fácil com as pessoas. É um cara que sofre, às vezes, de uma carência. O Obaluaê tem muito isso. Meu pai é filho de Obaluaê. Isso é uma característica deles. Outra característica do filho de Obaluaê muito interessante é que tudo deles é melhor. Por quê? Porque no meu tempo era melhor. Essa é a frase de Obaluaê. Então tudo eu posso fazer melhor. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Tchelo, que tá aqui, que vocês conhecem, que é filho de Obaluaê. Eu convivo muito com ele. Quando a gente tinha um podcast, e agora que tem o Saravá... É o velho do É o velho. É o meu velho. E você ver a cara dos dois, o velho é o Léo. Mas na personalidade. Mas na personalidade é ao contrário. Mas, por exemplo, o Tchelo é um cara que ele chegava e falava assim: ô Tchelo, precisa arrumar o microfone. Deixa que eu arrumo. E aí ele começava a arrumar. Pô, cara, mas eu sei arrumar, é só plugar. Não, deixa que eu faço. Isso é muito de Obaluaê. Deixa que eu faço, deixa que eu mexo. Muito centralizador. Não encosta a mão. Não encosta a mão. Que eu já vou aí. Isso. E não acho também que ele tá falando isso que ele é perfeccionista, não. Porque eles falam isso só pra puxar uma sardinha que não é muito, não. Aí tá ligando ao contrário e queimando o negócio. Mas eu que tenho que fazer. Legal. Vamos encerrar então falando de Ibeji, que é a outra ponta, né? Se Obaluaê é velhice, Ibeji é... Ibeji representa a criança, tanto menino como menina.
é a primeira infância, representa aquilo que está nascendo. Né? São ligados a São Cosme e São Damião, a cor é rosa, né? O seu local de oferenda são as fontes naturais, né? Os campos de flores. É aquilo que está começando. São muito populares no Brasil, por causa de São Cosme e São Damião, festejados em setembro. Tem como oferenda o caruru, mas o que é mais costumeiro são os doces. Então é muito costumeiro esses orixás, você pede quando você quer o começo de algo. Às vezes tem gente que fala, Ibeji não é tão importante. É muito importante. Quando eu quero abrir um negócio, eu peço para Ibeji. Ibeji que me ajuda nisso. Então todo começo de tudo, antes de começar qualquer ciclo, tudo que inicia é de Ibeji, que é São Cosme e São Damião. Tem a ver com o negócio... Eu sou burro, tá? Sim. O negócio do herê. Sim, o herê é o nome que nós damos para as crianças. As entidades de Umbanda, elas são ligadas aos orixás. Então você tem Preto Velho, Preta Velha, que é mais ligado à ancestralidade, ao Baloé e Nanã. Caboclo e Cabocla, que é o jovem ligado ao Xóssi e Oxum. Você tem os baianos, boiadeiros, que é o homem mais na sua fase mais adulta, que é ligado a Ogum, a Xangô, a Inhansã. E as crianças, que são os herês ligados a Cosme e Damião. Tá, então beleza. Legal, tem um filho, tem uma característica do filho? Tem. Os filhos de Cosme e Damião não são tão próximos, mas existe o Zeca Pagodinho é filho de Cosme e Damião. É o cara que é muito do povo, isso é uma característica, é muito jovial, é muito puro. E não importa, o Zeca Pagodinho vai estar daqui a pouco com 80 anos e é um molecão. É um molecão. Cara, vocês viram a entrevista dele pro Mano Brown? Não vi. Cara, ouçam, porque assim... Parece uma criança, né? É isso. O Mano Brown vira alguma coisa e fala assim, mas, pô, você tinha amigo preto e tal, não sei o que. Ele falou, não sei a cor de ninguém. Não sei. Você me pergunta agora. Tipo, ele não lembra. Aí ele fala assim, não, que pra mim, pô, eu tô criado desde sempre, no meio de todo mundo, eu não sei... É o povo do povo mesmo. É muito legal. Tanto que assim, ele tem uma grande fé, né, em Cosme e Damião. Tem tatuado no peito, né, Cosme e Damião. A gente falou de todos os orixás, sabe? É muito gostoso de ouvir falar, Léo. Que muito bom. bacana. Que bom. A Priscila fala mesmo que do lado de fora, Quando sai é outra coisa. realmente, dá até vergonha. A gente vê aqui com a gente conversando na frente das câmeras uma pessoa tão respeitável, não é? Exato. Fora daqui, meu Deus do céu. Eu só vou falar com o Léo agora com uma GoPro na testa. Não faça isso. Pra ver se tem modo, tá ligado? Mas eu vou explicar o porquê isso. Eu faço uma alusão com o cara do necrotério. Eu, como sacerdote, eu lido com o ser humano de uma forma muito complicada, muito frágil. Pego pessoas muito fragilizadas, com problemas vários. Se eu não levar a vida como eu levo lá fora, não levando nada a sério, brinca, eu já tinha surtado, eu já estava numa clínica em muitos anos, porque é muito difícil. Eu lembro quando você falou isso, eu acho que faz total sentido. Tipo, quanto mais pesado as coisas que você ouve e passa o dia todo, mais leve tem que ser o resto. Tem que ser, cara, porque senão eu não vivo. Porque assim, eu convivo com pessoas que nesse momento me mandam mensagem porque estão doentes, que perdeu fulano, e aí você precisa tentar fazer... O que você fala, cara? O que você fala? Eu tenho um grande amigo meu na minha casa que perdeu o filho por causa do Covid 1 semana antes de vacinar. O que eu falo pra um pai desse? Eu falei isso. O que eu vou falar pra essa pessoa? Não tem o que eu falar. Então, se eu não levar a minha vida de uma forma leve, e não que eu não dê valor para aquilo, mas se eu não levar minha vida leve, cara, se eu levar meus problemas para minha casa e para minha vida, não funciona. Então, talvez esse cara que todo mundo conhece fora, que fala bosta pra caramba, só fala piada, foi uma máscara que eu encontrei para poder conviver em sociedade, porque senão eu já teria que estar no Tibete ou no Juqueri. Ainda existe? Pinel. Deve existir. Existe ainda? Você já foi lá, né, Tareto? Tareto dorme lá, ele tem que voltar toda sabe noite. Aqueles negócios quando você vai cortar cabelo, ter os carimbinhos? O Tareto tá com 3 carimbados. O Tareto é semi-aberto. Antes da gente encerrar e pra você não esquecer, fala do seu livro. Por favor. Eu trouxe pra vocês de presente, né? Vamos se degladiar aqui de Eu novo. vou trazer outro. Eu já tenho outros pra trazer. Só que eu só trouxe um porque eu não passei no terreiro pra pegar os outros. Tá bom. Mas eu vou trazer. Então, esse livro é o livro Senzala, Prisão da Alma. Livro que eu publicou ontem, tá? Ontem eu consegui pegar ele. O lançamento nem foi ainda. Aliás, eu espero vocês no lançamento. Quando vai ser o lançamento? Dia 24
de julho agora, com um monte de gente da Umbanda que vocês já viram, E que aonde vai canta ser? ponto no meu terreiro. No seu terreiro vai ser o No meu lançamento. terreiro. A gente- 24 de julho. Vamos. Vai A ser um gente evento top, assim. Vai ter coisa pra comer? Tem. Sandro Luiz, Angels, uma assim. merda, né? Não é, pô. Essa aqui. Todos Você os que é legal, caras. você vê, mas você vê na tua casa. Ó, Ó, aqui, ó, o livro. O que fala o tá livro? bonito, hein, bicho? o livro conta a história do Pai João, que é a Bonitíssimo. entidade que mais está próxima de mim, que é o meu mentor. Conta a história desde quando ele nasce num quilombo liberto até virar um preto velho. O Pai João, diferente de muitos outros pretos velhos, que sempre quando você fala preto velho, você vê aquela história. Aquele vovozinho, resignado. O cacete, o Pai João nunca foi resignado. O Pai João fazia magia negra para matar o senhor de fazenda. Então ele achava que ele era o certo. Ele fazia o mal para as pessoas. E ele é um cara que vive a vida inteira prejudicando as pessoas. E aí quando ele desencarna, ele tem que pagar isso. E aí ele vai começar a galgar para se tornar um preto velho. Então ele foi do mais baixo, mostra a ascensão dele. Então Que é isso que bacana. conta no livro. Cara, que legal. É uma história muito bonita, mas é uma história que é pesada, vai ensinar muita gente. É um livro de 300 páginas, E tá- né? É tá um romance. bonito demais. Como é que é o processo? Eu sei que estamos em cima da hora rapidinho. Não, tudo bem. Temos Eu não sei cinquinho? porque eu tô sem relógio. Temos Dá? cinquinho? O Tchelo falou que dá. Que eu queria. Porque como é que eu. Porque assim, cara, é um livro de 300 páginas. É. Quando tava o mano, o seu Chico lá escrevendo o negócio, era uma cartinha, uma página, duas. Sim. Aí, pô, parou, faz outra coisa, volta, escreve outra cartinha. Porra, 300 páginas. Como é que é o 300 processo páginas. de escrever isso aqui? Esse livro foi psicografado em 2 madrugadas inteiras, Nem escrevendo. fudendo. Foi. Sério, Foi. Léo? Sério? Foi. E como é que Nem foi fudendo. manuscrito? ou- Não foi Ah, manuscrito. Eu não falei, ninguém perguntou isso, também não falei. Esse livro foi da seguinte forma: o Pai João ia me contando E e eu você? ia digitando. Então, na realidade, não foi estilo Não foi uma Chico- psicografia mecânica. Ele ia me Ah, contando. tecnologia, pô, tem que ter, tem que Sim. usar, né? Sim. Vamos usar. E assim, Mas, se eu fosse escrever, ninguém ia entender minha letra. Você Faz escreve escrito, Então, faz eu escrito. ouvia Você ele me Pai João. contar e eu ia 300 escrevendo. páginas em 2 madrugadas. Foi 2 madrugadas. Foi 2 Não, madrugadas. Léo, você não conhece nenhum espírito roteirista pra me indicar, não? Assim, ó, o Chico Anísio, ele tá disponível? E assim, esse Seu livro, Chico. esse Meu livro tem um Deus. detalhe que eu acho maravilhoso, porque o Pai João conta toda a história dele. E tem partes desse livro que ele conta sobre a Preta Velha, que era a esposa dele, que ele não conhecia. Esse livro foi escrito em 2009. E ele conta detalhes de tudo. Essa Preta Velha é a Preta Velha que trabalha com a Priscila, minha esposa. E ele conta até mesmo da passagem da Priscila em vida. Só que eu só conheci a Priscila em 2010. Esse livro foi escrito 1 ano antes, contando sobre a Priscila, a Preta Velha dela, contando um monte de coisa. E aí tem uma história mais maravilhosa ainda, que isso também pouca gente sabe. Tem um capítulo aí que foi psicografado pela Priscila, através da Preta Velha dela. Em 2009 também, antes de me conhecer. Ela simplesmente olha escreveu aí. um capítulo e o capítulo encaixa Cara, que... no livro certinho. E nós não nos conhecíamos. Caraca, A gente se conheceu em 2010, os livros foram escritos em 2009, e esse capítulo também foi escrito em 2009, e só agora em 2022 resolveu sair. Então Olha- é espiritual o negócio, não tem outra explicação. Não é, assim, 2 madrugadas é impossível você escrever. Justamente. tio. É, pô. É realmente assim, você não tá nem refletindo sobre, você tá Não, não, não. Você só tá... Esse livro é muito doido, porque tem um algoz, o livro. E quando a gente lê todo o livro, e quando eu escrevi, eu não entendi o livro. Por quê? Em uma madrugada era um fenômeno muito louco, tá? É isso que eu queria, tipo, avisou assim, ó, vou te ditar um negócio. Não, foi um dia que eu falei assim, pai, eu falei, pai, por que o senhor falou que todo mundo já encarnou? Ele falou assim, numa hora eu conto a minha história. Aí um dia, numa madrugada, ele falou assim, vou contar a história agora. Tá bom. Antes disso, eu fiz minha primeira psicografia. Eu psicografei uma mensagem do meu avô. Ninguém sabe disso também. Meu avô tinha desencarnado há 7 anos. E aí, uma bela vez, uma madrugada, eu sinto meu avô, aparece na sala e falou, vou te mandar uma mensagem. Eu nunca tinha psicografado. E aí, a dele foi mecânica. Na papel, na mão, na madrugada seguinte, o Pai João aparece e fala assim, agora eu vou escrever minha história. Agora que você já psicografou, uma mensagem do teu avô, que é o meu ajuntó, que é o homem que eu mais amei na minha vida, a pessoa que eu mais amei na minha vida. Que da hora. Falei, cara,
Então agora... Assim, ele falou, agora você tá assim, bom, agora a filho, máquina tá boa. Mas, filho, é um livro, tá? Então, pega um computadorzinho. Porque assim, o pai tá mandando um negócio, mas também se for escrito, isso Não vai vai me ter jeito. levar 3 semanas, eu não tô com esse tempo. Olha, eu folheando aqui, já teve um negócio que eu já amei de cara, que é o seguinte, é um livro de 300 páginas, Sim. com capítulos curtos. Sim, sim. Que é aquele tipo de livro que quando você vai ver, você leu. Já passou Ele metade, você não Você já sentiu, leu, passou você todo. leu. Cada capítulo é um assunto. O Pai João fez muito essa questão. E assim, o livro tá... Lógico, houve algumas coisas que foram mexidas. Em que sentido? Por causa na publicação, isso daqui pode mudar para isso, porque assim, tinha muita questão de data que não batiam. E, pô, é um preto velho contando a história dele em 2009, uma história que se passou em 1800. Então tinha coisas às vezes que não batia. Por exemplo, depois de 15 anos eu fui pra fazenda. E aí chegava lá e encontrava um espírito que em vez de ter 15, tinha 8. Não, vô, então tá errado aqui. Então houve essas modificações, mas o livro é inteiro de 2009, nada foi mexido, Que nada maravilha, foi... cara. Vamos aqui, ó. E a editora foi muito, muito caprichosa. Não teve um negócio, olha, vamos dar uma melhorada nisso aqui pra botar um clímax. Cara, assim, tá Não, lindo, tá lindo. cara. E Tá tem, lindo, cara, tá lindo. Você vai ver, vocês que gostam de ler, cara, é um livro maravilhoso nesse sentido, porque tem clímax, tem romance. Ótimo. Acho que não tem comédia, mas do resto, tem os entremeios. E foi a única vez que aconteceu desse tipo? Desse tipo foi. Depois eu comecei a escrever a história do Exu que eu trabalho, que é o Exu Corcunda, que até hoje não foi escrita. Então olha a diferença. Mas que ele vai te passando de vez em quando. Vai me passando de vez em quando. E assim, ele já tinha falado isso. Quando esse livro publicar, eu escrevo a minha história. Ah, que bom. Então vai ter mais. Não, com certeza. Já conversei com a Mariô, provavelmente, não sei se o ano que vem, mas o outro a gente já lança a história do Exu Corcunda. Maravilha, eu vou ler e... Também precisa ele dar uma ajudada pra você, né? Sim. Não, mas eu acredito que é uma coisa assim. Já. Vamos lançar esse primeiro. Lógico, vamos trabalhar esse aqui. Eu tive a impressão, eu falei isso pra ele, porque assim, na Mariô, eu sou o único autor de romance. E aí eu falei pro Bruno, Bruno, é o seguinte, você sabe que de onde veio esse, eu tenho a nítida certeza que veio muito mais. Pô, pai Léo, nós estamos aqui pra isso. Eu falei, então assim, abriu a porta. Mas tem muita coisa. Só que assim, eu precisava de uma editora que respeitasse isso. Uhum. Eu acho que isso que é o grande ponto, né? Do cara não querer mudar coisa, dele não ficar te enchendo o saco. Sim. É respeitar o teu processo, o teu tempo e o teu conteúdo sem... O teu conteúdo, né? Sim, mas... Mas, né, de alguma forma, Sim. respeitar o teu processo. Acho que é fundamental. Maravilha. Cara, tá lindo demais. Quem quiser ver mais coisa tua, você tem umas coisinhas aí, né? No Instagram, @umbanda_rp ou @pailéo das Pedreiras, vocês acham. Minhas participações de podcast, um monte de coisa. Mas se quer conhecer o meu trabalho, realmente, eu sou muito focado no YouTube. Né? Eu tô com quase 75 mil inscritos já. Que beleza, então, hein? é bastante gente que me Conheci, segue. não tava esse número não, hein? Não. Tá, o negócio tá ficando Não, bom, hein? Tá Que bom, crescendo, graças tá a crescendo Deus. bem legal. E lá vocês acham no Umbanda Reino da Paz. É o nome do meu canal. Tem vídeo diariamente. Hoje mesmo já teve vídeo. Todo dia tem vídeo lá no canal. Maravilha. E aí tenho também... Eu sei que tá corrido, mas eu tenho o programa na rádio, que sai de quarta-feira, que a gente posta no canal. E eu tenho de sexta-feira, que começa agora em julho, o Saravá Podcast, segunda temporada. Bom. Que é o primeiro podcast de Umbanda, que eu já levei o Pastor Berlofa, já levei pessoas assim, já levei Wagner Borges, que é um cara super conhecido, que é o cara do prefácio. Você sabe que Já levei todos esses caras. eu conversei com o Marcão e a gente quer fazer um programa, você e o Berlofa junto. Vamos fazer. que acho que, Berlofa mano, é um parceiro, um orna amigão muito, assim. nosso, cara. Orna muito. Gente boa demais. E aí agora vai começar a segunda temporada. É o primeiro podcast da Umbanda. E a gente continua. E é um podcast que só me traz alegria, assim. Só gente boa, só gente legal. E esse é o meu trabalho. Se quiser conhecer, vai lá. Bom demais. Bom, se quiser segue a gente, já sabe como faz. Elementar que toda segunda tem mais. É isso. Um abraço. Valeu, Léo. Obrigado. Tamo Obrigado. junto.